Você está sendo observado agora? Talvez não por outra pessoa, mas por algo muito mais profundo. E se eu te dissesse que o simples ato de observar pode impedir que algo aconteça? Não é metáfora, não é teoria distante. Isso é real. Isso já foi testado. E isso pode mudar completamente a forma como você entende a realidade. Existe um fenômeno na física chamado efeito Zenão quântico. E ele sugere algo que parece impossível. Que observar algo pode impedir que ele mude. Que olhar pode congelar o tempo de um sistema. Imagina isso por um segundo. Algo está prestes a acontecer. Tudo está pronto para mudar. Mas no instante em que aquilo é observado, nada acontece. A mudança simplesmente falha, como se o universo tivesse travado. Como se o tempo tivesse sido interrompido no exato momento em que alguém decidiu olhar. Isso não deveria fazer sentido. Mas faz. E o mais estranho é que essa ideia não começou na ciência. Começou há mais de 2000 anos, com um filósofo grego chamado Zenão de Eleia. Ele criou um paradoxo que parecia apenas um jogo mental. Ele dizia que, se você observar qualquer coisa em um único instante, ela está parada. E se o tempo for composto por infinitos instantes, então tudo estaria sempre parado. Logo, o movimento não deveria existir. Durante séculos, isso foi tratado como uma curiosidade filosófica, um tipo de brincadeira lógica. Até que a física quântica apareceu e trouxe um problema inesperado. Em um certo nível da realidade, Zenão não estava completamente errado. No mundo quântico, as coisas não funcionam como você imagina. Partículas não são objetos sólidos. Elas não têm posição definida. Elas não seguem trajetórias contínuas. Antes de serem observadas, elas existem como possibilidades. Muitas ao mesmo tempo. É como se a realidade ainda não tivesse sido escolhida. Como se tudo estivesse em aberto. E é aí que entra a observação. Quando algo é medido, todas essas possibilidades desaparecem. E apenas uma delas se torna real. Esse processo é instantâneo. Brutal, definitivo. Agora pensa no que acontece quando isso é feito repetidamente. Uma partícula está prestes a mudar de estado. Naturalmente, ela evoluiria com o tempo. Mas se você mede essa partícula várias vezes, em intervalos extremamente curtos, você não permite que essa mudança se complete. Cada medição reinicia o processo. De novo, e de novo, e de novo. Resultado? Nada muda. O sistema fica preso, congelado. Esse é o efeito Zenão quântico. E sim, isso já foi observado em laboratório. Cientistas conseguiram demonstrar que quanto mais frequentemente um sistema quântico é medido, menor é a probabilidade de ele mudar. Em alguns casos, a mudança praticamente desaparece. Isso quebra completamente a lógica do mundo que você conhece. Porque na sua realidade, observar não muda nada. Você olha para algo e ele continua existindo do mesmo jeito. Mas no nível quântico, observar é uma ação física, é uma intervenção. É algo que altera diretamente o comportamento do sistema. E isso levanta uma pergunta que não dá para ignorar. Se observar muda a realidade, então o que é a realidade antes de ser observada? Pior, ela sequer existe de forma definida? E tem mais. Nem precisa ser um ser humano observando. Qualquer interação já conta. Uma partícula colidindo com outra. Um sistema entrando em contato com o ambiente. Tudo isso funciona como uma espécie de observação. Ou seja, o universo está constantemente se observando, o tempo todo. E isso pode estar moldando tudo o que acontece. Existe uma versão ainda mais perturbadora disso. Em vez de parar completamente, um sistema pode continuar evoluindo, mas dentro de limites rígidos, como se estivesse preso em uma região invisível.
Ele pode se mover, mas não pode sair dali. Isso significa que observar não apenas impede, também controla, também limita. Agora pensa no poder disso. Controlar algo sem tocar, sem aplicar força, apenas observando. Isso não é ficção. Isso já está sendo estudado. E quando parece que não pode ficar mais estranho, fica. Porque em algumas situações acontece o oposto. Em vez de impedir a mudança, observar acelera tudo. Esse é o chamado efeito anti-Zenão. Então, o mesmo ato pode ter dois resultados completamente diferentes. Pode congelar ou pode acelerar. Tudo depende de como acontece. Isso não é apenas estranho. Isso muda completamente o que entendemos como realidade. E aí, você volta para a sua própria experiência. Você está aqui, assistindo, percebendo, observando, e parece que isso não muda nada. Mas no nível mais profundo, talvez mude. Talvez observar não seja passivo. Talvez seja participação. Talvez seja influência. Talvez, sem perceber, você faça parte do que pode ou não acontecer. E isso leva a uma pergunta inevitável. Quantas coisas deixam de acontecer simplesmente porque estão sendo observadas demais? Quantas possibilidades são interrompidas antes mesmo de existirem? E a pergunta mais desconfortável de todas: o que estaria acontecendo agora se ninguém estivesse olhando? A ciência ainda não tem todas as respostas. Mas uma coisa já ficou clara. O efeito Zenão quântico mostrou que a realidade é muito mais frágil, muito mais sensível e muito mais interativa do que imaginávamos. E talvez a maior descoberta não seja sobre partículas. Talvez seja sobre o nosso papel nisso tudo. Porque no nível mais profundo, observar não é assistir. Observar é participar. Se isso mexeu com a sua forma de ver o mundo, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. E se você quer continuar explorando ideias que desafiam tudo o que a gente acha que entende, se inscreve agora. Porque no próximo vídeo, a gente vai ainda mais longe. E acredite, isso foi só o começo.